O pessoal tá agitadinho hoje. Então, amém, amém. Essa palavra que Deus me deu, ela me confrontou bastante já faz uns meses. E já faz uns meses que Ele vem trabalhando ela na minha vida. E eu oro, a minha oração hoje é que a palavra caia em terra fértil, em corações dispostos. Porque a palavra é a semente, e a semente ela é viva. Então não tem nada de errado com ela. Mas o terreno que ela cai às vezes não está propício. Então vamos ter um momentinho agora, só de nós mesmos com o Espírito Santo, pedir para Ele dar uma acalmada no nosso coração, para que a palavra realmente entre, sabe? E floresça e dê frutos no nosso coração. Amém? Deus, apresentamos nosso coração a Ti neste momento, Senhor. Nada há de bom em nós, Pai. Não há. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar limpando os nossos corações, Senhor. Prepara, Senhor, quebranta, Senhor, para recebermos da Tua palavra, Deus. A palavra é Tua, a palavra não é minha. A minha parte aqui hoje é só ser Sua boca, Senhor. Menos de mim e mais de Ti. Que cada coração aqui, Pai, possa receber da Tua palavra hoje essa semente, Senhor, que é perfeita. A Tua palavra é o nosso guia, Deus. É o nosso manual. Mas que nós possamos escolher todos os dias seguir esse manual, não só as partes que nos agradam, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que Deus começou a tratar comigo a respeito dessa palavra, estava de férias no Brasil, e eu encontrei um idoso, e a gente conversou por muitos dias, a gente teve muitas conversas. E eu percebia que eram conversas muito difíceis o tempo inteiro, sabe? E já era uma pessoa bem vivida, dos seus 70 para cima. E tudo que a pessoa falava tinha coisa errada, sabe? E era um cristão antigo. Mas sempre tinha uma coisa errada e aquilo foi me incomodando, porque não dá pra você ficar o tempo todo falando com uma pessoa, um idoso, assim, tá errado isso aqui, sabe? É complicado, né? A gente ficar o tempo todo assim. E aí, uma hora a pessoa falou assim pra mim: eu não me arrependo de nada. Eu não fiz nada de errado. Mais de 70 anos, isso saiu da boca de uma pessoa. Isso me impactou de uma forma. E aí Deus começou a trabalhar comigo a respeito dessa palavra. E no meio da conversa eu fui ministrando para essa pessoa esta palavra. Mas essa foi a última coisa que ele falou. E eu tive que falar para a pessoa assim: olha, depois que você disse isso, eu não posso falar mais nada. Sabe? Nós estamos cauterizados. Todos nós, não só ele. E a ilustração que eu vou trazer aqui da Bíblia, para eu falar sobre essa palavra, é uma história muito conhecida, muito, muito. Se você não conhece, vem na Escola Bíblica Dominical, que a Tati vai ensinar. Mas é muito conhecida, que é de Saul e de Davi. Aqui a gente vê dois exemplos de pessoas com arrependimento verdadeiro e um outro não. Saul foi o primeiro rei de Israel. E era um bom rei. Mas sabe quando começa a crescer na cabeça dele que ele era tão bom, né? Até porque não tinha padrão, ele era o primeiro. Não tinha nem como comparar ele com ninguém. E certo dia ele foi para a guerra. E era tradição que o povo, toda vez que ia para a guerra, eles ofereciam sacrifícios a Deus, perguntavam a Deus o que era para fazer, como que era para fazer. Às vezes nem precisavam lutar, que Deus já vencia mesmo sem eles lutarem.
Mas quem que oferecia o sacrifício não era o rei. Era o profeta, era o homem de Deus, era o sacerdote. Não era para qualquer um. O que acontece? Ele vai para a guerra, leva os homens que ele tem, chega na guerra, eles olham assim, eles trouxeram um pouquinho, né, o que eles tinham. Chegou lá, os filisteus fala aqui na palavra que tinha mais do que a areia do mar. O que aconteceu? Ficaram apavorados. Os homens começaram, se esconder em tudo quanto é lugar. O que aconteceu? Saul olha e fala assim, se eu não fizer nada, esses homens vão tudo fugir. Traz o sacrifício que eu vou fazer. E não é ele tomando o lugar de Deus? Há uma desobediência. Ele foi e sacrificou. Ele pensou assim, ele falou que em 7 dias ele viria aqui para fazer o sacrifício. Ele não veio, vou fazer. Fez. Ele terminou, a Bíblia é enfática, ele terminou, o profeta chegou. Ele falou assim, que loucura é essa que você fez, Saul? Aí fala assim, o que você fez, 1 Reis 13, agora eu estou no versículo 11. Respondeu, quando vi os soldados estavam dispersos, eu não tinha mais chegado, você não tinha chegado no prazo estabelecido. Resumindo, fiquei nervoso e fiz o que tinha que fazer. E aí, o que ele fez aqui, gente? O que ele fez que todos nós fazemos o tempo inteiro? Nós justificamos o nosso erro. Nós todos, não tem um aqui que não faça isso. Nós estamos sempre justificando tudo. A sociedade está assim hoje. Raras são as pessoas que falam assim, my bad, eu errei. Raro, é muito raro isso aqui. A gente sempre tenta um caminho de justificar os nossos erros. E aí, Samuel fala, você agiu como um tolo, desobedecendo o mandamento do Senhor, o seu Deus, que o Senhor de Deus te deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido o seu reino sobre Israel. Mas agora o seu reino não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou para ser o próximo líder, porque você não obedeceu ao Senhor. Saul ouviu isso. Sabe o que ele fez? Nada. Ele não falou mais nada. Porque para ele a justificativa já estava boa. Aí a gente vai no próximo capítulo, que é o 15. Assim que aconteceu isso, já vem esse. Não pula nem muito tempo. O que acontece? Deus manda ele ir e destruir os amalequitas. Amalequitas, professora? Os amalequitas. E o que acontece? Fala assim, destrói todos eles pelo que eles fizeram contra a nação de Israel. Todos, não é para deixar nada, nada. Você entendeu? Foi bem enfático. Nada, não pega nada. Foram para a guerra. Chegou lá, capturaram o rei, levaram as ovelhas, levaram os bois, foram levando tudo que eles achavam que era bom. Então, o Senhor falou, capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 10. Então, o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite, porque Samuel gostava de Saul, tá, gente? Ele gostava de Saul. Ele ficou irado, ficou muito triste com a atitude de Saul. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul não está aqui. Olha o que Saul foi fazer. O que Saul foi fazer, vocês lembram? Saul foi erguer um altar para ele mesmo. Foi erguer um monumento em homenagem a ele, de tão bom que ele é. Quando nós desobedecemos, é o que a gente está fazendo. Nós estamos erguendo um altar e falando assim, Deus, não preciso de você, sei fazer melhor, deu certo, aqui sou eu. Foi isso que ele foi fazer.
Chegando lá, quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe, como se nada tivesse acontecido. Dando de louco, né? Eu segui todas as instruções que você falou. Samuel, porém, perguntou: se isso aqui fosse uma conversa do WhatsApp, Samuel ia mandar aquele emojizinho da cara de palhaço. Sério. Samuel falou assim: mas o que é esse barulho de ovelha que eu estou ouvindo aqui? O que é esse mugido de vaca que eu estou ouvindo aqui? Como assim você obedeceu? O que é isso aqui? A palavra não foi falada para você, que era para você sacrificar tudo? Aí o que Saul faz? Ele se arrepende? Ele justifica de novo. Ele fala assim: não, os soldados que quiseram separar as melhores coisas para te oferecer a Deus sacrifício. Olha, é bom. E a gente não faz isso? E aí Samuel fala: porque você não... Capítulo 19, para quem está acompanhando na Bíblia. Capítulo 9, versículo 19 do capítulo 15. Você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, que é o rei dos amalequitas, mas exterminei todo mundo. Os soldados tomaram as ovelhas, os despojos melhores para consagrar para ti. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto que obedeça a sua palavra? Nós viemos aqui, ou na nossa casa, erguemos as mãos, falamos: eu sou o seu sacrifício vivo, eu vou fazer jejum, eu vou fazer não sei o quê, oferecer sacrifício, porque esse é o sacrifício que a gente obedece hoje. Mas Deus prefere a obediência e um coração arrependido. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim, você me rejeitou, a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou. Eu creio que ele... Aqui, no próximo, ele fala assim: pequei. Sabe que quando a gente se arrepende porque a gente é descoberto? Sabe? Quando a gente está no erro um tempão, estamos acostumados já, a gente só vira assim quando alguém fala pra gente: pequei. Só porque alguém descobriu? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Aí ele fala: violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Ele teve medo de quem, gente? E Deus, aonde entra? Nós estamos agindo assim hoje em dia, preocupados com isso aqui, ó, com o que as pessoas veem. E Deus? Quando a gente desobedece, quando a gente erra, é Ele primeiro. Depois isso aqui. E aí, mais pra frente, no versículo 30, que eles continuam ali naquela discussão ali, Saul falou: tá bom, me arrependo. E olha por que ele se arrepende. Agora, Samuel, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para eu poder sacrificar. O que ele quis dizer aqui? Que ele está se importando com os outros, não é? Ele só quer mostrar para os outros que está tudo bem. Olha, está tudo bem, viu? Volta comigo, Samuel, vamos ali continuar fazendo tudo que a gente estava fazendo normalmente, todo mundo vai achar que está tudo ótimo, você vai lá, fala que está tudo bem. E a gente gosta de fazer isso. A gente é especialista em encobrir os nossos erros. A gente começa a tecer uma teia, já reparou? A gente faz uma coisa errada. Exemplo, eu falo mal da Fátima. Aí eu começo a tecer uma teia para me justificar. Aí eu começo a falar assim: não, Paty, aí põe a teia lá. Eu fiz isso porque ela não sei o quê. Não, eu fiz isso. Aí você começa, olha. Vai se justificando para todo mundo ao redor, para você parecer bem. E muitas vezes a gente parece bem no meio daquilo ali.
Só que a teia é fina, mas ela prende que é uma coisa. E quando você vê, a gente está envolto, um tanto de teia, você não se mexe mais, você não sabe mais, não tem mais explicação. Por que está acontecendo isso na minha vida? Sabe, as coisas vão só piorando. Porque não há arrependimento. A gente fica justificando o tempo inteiro. A Bíblia toda fala de arrependimento, do começo ao fim. Quando fala que começa o ministério de pregar de Jesus, a primeira coisa que ele fala é assim, arrependei-vos. Pedro, quando está começando a igreja também, o pessoal está desesperado, eu quero, o que a gente tem que fazer? O que Pedro fala? Se arrependam. João Batista, tudo que ele falava era arrependei-vos. Nós precisamos olhar para nós mesmos. O convite hoje é olhar para nós mesmos. Nós estamos arrependidos do que nós somos ou nós estamos só tentando maquiar as coisas para ficar tudo bem? E aí, mais lá para frente, no capítulo 16, versículo 14, vem uma sentença terrível sobre Davi, que é sobre Saul, que é o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E daí para frente, gente, foi ladeira abaixo. Daí para frente não teve jeito, foi ladeira abaixo. Ele começou a perseguir Davi para matar, ele mandou matar mais de 80 profetas do Senhor, ele consultou feiticeira, e no final, porque o salário do pecado é a morte, ele se matou. Não deu conta, ele se matou. Vamos ouvir Davi agora. Gente, o tempo voou, meu Deus. Aí a gente tem Davi. Todo mundo conhece essa história. Manjada essa história. Qual foi o pecado de Davi? Betseba, não foi? O que acontece? Davi está lá, no palácio dele. O palácio geralmente é mais alto do que tudo, né? Dando uma voltinha, ele olha lá de cima, vê Betseba tomando banho. Davi é homem, gente. Ele não era perfeito. E eu acho que ele viu ali o movimento na água, no corpo feminino, despertou os hormônios dele. E aí? O que Davi fez? Vai para um servo dele e fala assim, quem que é aquela ali? Descobre para mim. O servo vai lá, descobre e volta. O servo, já conhecendo a natureza de Davi, porque geralmente conhece, né? Quando você convive, você conhece a natureza da pessoa, deixou bem claro para ele, foi bem enfático. É Betseba, mulher do seu fiel escudeiro guerreiro. Você entendeu, Davi? Só faltou falar assim, ela é mulher de Urias. Já deu a dica para ele. O que Davi fez? Mandou chamar Betseba. Betseba vai embora. Tá tudo bem. Teve algum arrependimento nisso aí, gente? Tá tudo bem. E a gente acha, quando a gente ouve essa história, que as coisas aconteceram assim, ó. Um dia foi, no outro dia, no outro dia. Não foi assim. Teve tempo de arrependimento das coisas de um para o outro. Teve tempo. Ele fez isso, passou uns meses, porque demoram uns meses, né? Davi, tem um recado para você aqui de Betseba. Ah, o que é? Tá grávida. Para uma mulher descobrir que tá grávida, passou um tempo, né? E aí? Qual foi a atitude de Davi? Vou tecer minha teia, né? Vou começar a mexer os meus pauzinhos para encobrir o meu pecado. Porque Davi sabia, pela lei de Moisés lá em Deuteronômio, que quem adulterasse com a mulher do próximo era morte. Então, vou tecer a minha teia. E a gente faz isso hoje. Eu não quero ficar mal, vou tecer minha teia. Qual foi a teia de Davi? Manda chamar Urias na guerra, né? Que eu vou o quê? Eu vou planejar que ele vá para a casa dele, durma com a mulher dele
E tá tudo bem, o filho é dele. Só que Urias chega e é um homem muito fiel, muito justo. E Urias, gente, não era qualquer um, tá? Davi sabia quem Urias era. Provavelmente um amigo. Urias protegia, era dos que ficavam próximos do rei nas batalhas para proteger ele. Ele traiu um amigo, não foi um qualquer. Tanto que quando o servo fala, é mulher de Urias, viu, Davi? Ele sabia quem ele era. Manda trazer Urias. Urias chega, ela e fala assim, olha que bonito, vou te honrar, você, um guerreiro tão bom, né? Tão fiel, tão justo, vai para casa, né? Vai descansar, vai ter com a sua mulher. Urias não foi. Davi tentou embebedar ele no outro dia para ver se ele ia. Urias não foi porque ele fala, não é justo os meus companheiros estarem na guerra e eu aqui comendo bem, me deleitando com a minha esposa. Não vou. Mais uma vez Davi faz o quê? Vou continuar a minha teia. Porque as coisas vão piorando, gente. A gente fica dessensibilizado com o pecado. Se a gente peca, não se arrepende, não confessa, a gente fica dessensibilizado. Primeiro pecado de Saul, o segundo já estava dessensibilizado, já estava ok para ele. Foi muito fácil fazer. Davi a mesma coisa. Ele desejou a mulher do próximo, sentiu? Nada. Mandou matar o marido dela, sentiu? Nada. Nada. Nós precisamos confessar até os pequenos. Sabe que eu voltei do Brasil, abri minha bolsa e vi uma caneta lá dentro. E Deus falou assim, você roubou, queridinha. Parece pouco, né? Meu tio me emprestou a caneta antes de vir, no dia de vir embora. Eu gostei da caneta. Gente, era uma Bic. Só que tinha a pontinha fina e eu achei que minha letra ficou bonita. E eu coloquei na minha bolsa. Mas não foi sem querer, não. Eu pensei. Entende? Eu pensei. Eu gostei, vou levar. Ficou até aquela briguinha, aquela coisinha. Né? É só uma caneta. Sabe? Só uma caneta. Abri minha bolsa e Deus falou assim, pois é. E agora? Vai ter que pedir perdão. Aí eu comecei a lutar comigo mesmo. Ai, gente, poxa, vou ter que ligar pro meu tio para falar isso. Que vergonha. Né? Puxa, que coisa mais feia, assim. Eu não tava achando feio o que eu fiz, não. Eu tava achando feio ter que ligar e voltar atrás no negócio. Poxa, é simples, mas nos dessensibiliza. Começa com uma caneta, sabe? Não é simples isso? Mas o pecado começa assim. E eu comecei a ficar com tanta vergonha, porque ao mesmo tempo Deus falava comigo através dessa palavra aqui, que já estava na minha cabeça. Comecei a ficar com tanta vergonha. Eu falei, meu Deus, que sujeira. Que sujeira. Eu já fiz coisas piores, tá, gente? Estou contando esse só porque esse aqui é o mais recente. Que sujeira, que sujeira. Aí tive que mandar mensagem. Que ligar, ele não atende, é mais idoso assim, não. Falei, pois é. Então, aí falei. E a pessoa, ai, que isso? Né? Mas não, é um tratamento de Deus comigo. Sabe? Pode parecer pequeno para outros, mas é um tratamento de Deus comigo. Enfim, Davi mandou uma carta através de Urias mesmo para matar Urias. Urias morre. E para Davi estava tudo bem. Né? Ele fala, agora eu vou trazer Betseba para cá. Eu ainda sou bom. Né? Assumi a viúva grávida do meu amigo. Olha como eu sou bom. Não ficou assim pro povo, quem viu? Não está dizendo aqui não, mas eu tenho certeza que ele pensou isso. Olha como eu sou bom. Né? Agora consertou tudo. Tá tudo ok. Só que ele não esperava que Natã, que era o profeta da época, fosse lá, ó. Davi, tem uma historinha para te contar. Tá pronto para ouvir? Claro.
Davi estava acostumado a julgar as causas do povo. E ele ia julgar essa causa agora. Julga essa causa aqui para mim, Davi. Havia um homem muito rico, com muitas ovelhas. Muita riqueza. E havia um pobre, que não tinha nada. Tinha apenas uma ovelha. Uma. Que ele amava demais. Vivia dentro da casa dele. Comia do prato dele. Está escrito aqui, tá, gente? No 12. Não vou ler porque... Comia no prato dele. Bebia, está escrito aqui, no copo dele. Fala assim, ele tinha como uma filha essa ovelha. Vivia com a família dele dentro de casa. Chegou um visitante na cidade, o rico. Ao invés de matar para oferecer ao visitante o dele, que ele tem um monte, ele pegou do pobre, que só tinha aquela. E aí, Davi? O que a gente faz com isso? Aí Davi era furioso, né, gente? Davi tinha sangue nas mãos de guerra. Davi era porreta. Tem que matar esse homem. E tem que restituir não sei quantas vezes mais. É um absurdo. Ele ficou horrorizado. Aí Natan, com toda a paciência dele, falou assim, esse homem é você. E aí, gente? E quando Deus manda as pessoas virem falar com a gente? Eu louvo a Deus por essas pessoas da minha vida. Mas eu confesso que na hora a gente não gosta delas. Não é? Na hora a gente não gosta delas. Nós devíamos agradecer por essas pessoas. Poucas pessoas têm a coragem de chegar até a gente e falar assim, ei, você errou. Esse homem é você. Esse homem é você. Esse homem é você. Poucas pessoas fazem isso. Agradeço por essas pessoas. E qual foi a resposta de Davi? Vamos ver? Davi fala assim, pequei contra o Senhor. Ele não fala, pequei contra Betseba, contra Urias, contra o povo, nada. Ele falou, eu pequei contra o Senhor. Eu não tenho justificativa aqui. Ele podia ter dado justificativa. Poxa, Natan, você sabe, né? Eu sou homem, a mulher estava lá. Poxa, Natan, você sabe os estresses de ser rei, né? Eu estou passando tanta coisa na minha vida, Natan. Por isso que eu fiz isso. Ele podia, mas não. Ó, eu pequei. Eu não tenho justificativa. Por causa dessa atitude dele, a palavra de Deus foi, você não vai morrer, mas seu filho vai morrer. E a espada nunca mais vai apartar da sua casa. E foi exatamente o que aconteceu com a história de Davi. Sabe, eu estava acompanhando uma mocinha que deliberadamente ela escolheu o erro. Depois de conversar, depois de tudo, ela escolheu. Passou 2 anos no erro. Voltou toda quebrada. Porque o pecado, ele vai matando. E aí ela voltou para conversar comigo. Então, né? Então, né? Quando a pessoa volta assim meio... Deu ruim. Mas você sabe o que aconteceu ali nessa conversa? Ela não queria aceitar a consequência. Ela achava o seguinte, que porque ela parou do que ela estava fazendo errado, porque ela disse que se arrependeu, e a gente vê que não se arrependeu, porque quem se arrepende assume a consequência, vai atrás, resolve. Ela falou assim, ué, mas Jesus não é amor? Ele me perdoa e pronto. Não é simples assim. Davi perdeu um filho por causa disso. A gente não pode brincar com o pecado, gente. Não pode.
Porque é muito sério, a consequência, ela vem. Ela vem. O problema é que nós estamos crentes reborn. O que é isso? A gente tem cara de crente, igual os bonequinhos, né? Cara de bebê, cheirinho de bebê, cabelinho de bebê. Mas nós não somos bebês. Nós temos cara de crente, a gente faz os ritos, como a Sara falou aqui no começo, dos crentes. Mas nós não temos atitudes de crente, gente. Nós não estamos mais tendo atitudes de crente. As igrejas não estão pregando mais isso aqui, ó. Quando eu falo as igrejas, não é que a gente é melhor, não, tá? Nós todos somos igreja, é uma igreja só. A gente só divide em prédios, em denominações para organizar. Nós somos uma igreja só, a igreja de Cristo é uma só. Nós não estamos mais ouvindo isso aqui, ó. A gente está ouvindo o que a menina da história ouve. Mas ele é amor, posso voltar e tá tudo bem. Deus não quer isso. Se a gente for lá em... Aqui, ó. Mateus 5, versículo 38, fala uma das coisas que Deus espera dos crentes, das pessoas seguidoras deles. E é o que a gente não quer fazer. A gente só quer a parte boa. A gente seleciona as coisas que a gente ouve do Espírito Santo. A gente seleciona coisas que a gente ouve das pessoas. Que Deus manda a pessoa falar pra gente. Porque a gente não quer se arrepender. Tá muito fácil ser crente hoje. E é por isso que a palavra fala que a gente vai chegar no céu, a gente vai ter surpresas. Pessoas que a gente achou que estariam lá não vão estar. Pessoas que a gente achou que não estariam, vão estar. Vamos ter pregadores lá. E também não vamos ter pregadores lá, gente que a gente achava que ia. Mateus 5, 38. Vocês ouviram o que foi dito antigamente, né? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, Jesus lhes diz, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir na face direita, ofereçam também à esquerda. E se alguém quiser processá-lo, tirar-lhe a túnica, dele também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá 2. E quem lhe pede de quem lhe pede e não volte as coisas que deseja pedi-lo emprestado. Não fica querendo que a pessoa nem devolva. Vocês ouviram o que foi dito. Ame ao próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol tanto contra os maus quanto os bons. Derrama a chuva contra os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa tem nisso? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem aqueles os seus irmãos, o que estão fazendo, o que mais que tem diferença? O que está querendo dizer aqui? Gente, a gente precisa amar o próximo. O problema não é amar o próximo. O problema é quem é o próximo. Não é? Amar vocês aqui é muito fácil para mim. Muito fácil. Vocês são tudo ótimos. Né? Todo mundo educado. Só que nós estamos vivendo uma hipocrisia tão grande, que a gente fica perplexo que mataram um americano. Não foi? Que absurdo. Mas a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Se você fala mal do seu irmão, você é assassino. Que hipocrisia da nossa parte, não é? É isso que a gente tem vivido. A gente esquece que nós também somos o próximo do próximo. Eu sou próximo de alguém. Eu também sou o motivo de alguém ficar irritado a semana toda, de alguém dormir mal. Eu também sou. Mas o problema é que a gente só enxerga o erro do outro. E essa é a cegueira espiritual. A gente só enxerga o erro do outro, o nosso não. A gente só consegue enxergar que a gente é atingido. A gente nunca enxerga que a gente é o que atinge também.
Não dá para ser cristão, porque o cristão, ele carrega o céu. E como que eu carrego o céu e eu vou andando e deixando o inferno onde eu passo? Quantas coisas estão para trás? Quantas pessoas estão feridas comigo neste momento? Quantas coisas que eu fiz? Quanta falta de perdão, porque a gente fica justificando o nosso erro o tempo inteiro. Nós somos maus. A palavra diz que ninguém é bom. Nós já nascemos no erro, no pecado. Nós somos ruins. Mas a gente acha que a gente é bom. Uma vez eu fui traída por uma amiga muito próxima. E fui até ela conversar. E eu falei para ela assim, olha, eu já te perdoo. Antes de qualquer coisa. Mas eu queria saber o que aconteceu. Não, eu não fiz nada. Não, eu não fiz nada. Não, eu não fiz nada. Sabe o que eu fiz? Cortei o relacionamento com ela. Eu te amo, viu, Paty? Se você precisar de alguma coisa, estiver morrendo ali, eu estou matando a Paty. A gente gosta, eu já falei isso várias vezes. Não, eu amo fulano. Se precisar de um remédio, de uma carona para ir para o hospital, uma cesta básica, eu vou. A indiferença mata também. E foi o que eu fiz com ela. Passaram-se meses. Ela mandou uma mensagem. Ah, Ju, eu queria te pedir perdão. Aí eu falei assim, você já está perdoado. Mas o que você fez? Porque precisa confessar. Não houve mais mensagem nenhuma. Confessar dói, gente. Nós nos sentimos humilhados. Mas a palavra de Deus diz que não são os humilhados que são exaltados, é os que se humilham serão exaltados. Humilhai-vos na presença de Deus é assim, eu me arrependo, eu não presto. Sabe, a gente tem mania de orar e pedir perdão a Deus pelo que a gente fez. Quanto que a gente fez é só resultado de quem a gente é. A oração certa é, Deus, eu sou mentirosa. Eu sou invejosa. Eu sou iracunda. Sabe? Iracunda. Pessoa cheia de ira. Que quando nós somos cheios do Espírito Santo, através do arrependimento, porque a falta do arrependimento nos afasta do Espírito Santo. Nós recebemos um presente maravilhoso que é o Espírito Santo. A gente vê aqui no Velho Testamento que Deus colocava e tirava o Espírito Santo. Deus retirou de Saul e colocou em Davi. E Davi, quando pecou, o desespero dele assim, por favor, não tira de mim o seu Espírito Santo, sua presença. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro da gente. Mas a gente fala assim, aqui não. Aqui pode, aqui não pode. Nessa caixinha não abre. Aqui eu não vou me humilhar, aqui eu não vou me arrepender. Esses somos nós. Todos nós, gente, todos nós. Todos nós. Deus está nos chamando ao arrependimento como igreja, sabe? Como igreja. Porque pregar o evangelho é fácil para uma pessoa que não conhece. O difícil é o resto da Bíblia. O difícil é a gente viver o resto do que está escrito aqui. E é o que Deus nos chama. Primeira coisa que acontece quando a gente se arrepende, a gente sente vergonha perante Deus primeiro. Há muitos anos atrás eu já fiz um erro que foi uma vergonha tão grande diante de Deus, eu não queria nem saber das pessoas que estavam envolvidas. A vergonha foi tão grande que eu tinha dor física, sabe? E depois a gente confessa. E não é confessar só para Deus não, tá, gente? É confessar contra quem você errou. E depois tem uma outra parte, que é restituição. Nós precisamos restituir. A gente vê... Tô com a minha folha aqui, não tô seguindo nada. A gente vê
A história de Zaqueu é um grande exemplo disso. Qual era o pecado de Zaqueu? Nem sei onde está isso, deixa eu ver. Qual era o pecado de Zaqueu? Zaqueu roubava, né? Ele roubava os impostos, porque eles podiam colocar a mais do quanto eles queriam. Quando ele se arrependeu, o que ele fez? Eu vou restituir todo mundo, vou devolver de todo mundo, 4 vezes mais. Nós temos os soldados que espancaram Paulo e Silas na prisão, lançaram eles lá. Quando eles conheceram Deus lá dentro, quando Deus abriu as portas para eles saírem, o que eles fizeram? Eles lavaram, passaram remédio, unguento nas feridas deles. Isso é arrependimento. Jonas desobedeceu. Quando ele se arrependeu, o que ele fez? Foi fazer o que Deus tinha mandado, voltou. Arrependimento não é chorar. Não é remorso, porque você foi descoberto. Arrependimento é isso aqui, ó. Isso é arrependimento. É 180 graus. É você estar andando para a direita e você ir para a esquerda. Isso é arrependimento. E é esse o arrependimento que Deus quer. Porque a gente pode enganar todo mundo, mas a Deus não. Ele sabe quando é genuíno. Como eu já não sei onde eu estou no meu papel, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte. É hoje, gente. Essa palavra é para hoje. Se a gente deixar para amanhã, para depois, para a gente ficar pensando, o inimigo vai roubar essa palavra. Essa palavra é para hoje. Hoje, sai daqui hoje, vai acertar. Liga para quem precisar ligar, visita quem precisar visitar. Confessa para Deus o que precisa ser confessado. É hoje. E eu vou encerrar lendo Salmo 51, que é... Calma que o Salmo 51 fugiu da minha vida. Que é a resposta de Davi. Está escrito aqui no prefáciozinho. Essa foi a resposta de Davi, depois que ele ouviu o que Natan falou para ele. Lembrando que o desespero do Davi o tempo inteiro foi perder a presença de Deus. E não perder a aprovação dos outros, nem o reino. Davi fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, porque grande é a tua compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele entendeu que ele está muito errado, que só o amor de Deus pode apagar essa transgressão aí. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço e me arrependo das minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue, o pecado sempre vai nos perseguir. Contra ti somente pequei, fiz o que tu reprovastes, de modo que justa é a tua sentença contra mim. Sei que sou pecador, que nasci assim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os meus ossos que tu esmagaste exaltarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. O pecado, ele tira a nossa alegria, tira a nossa paz. Aí a gente vê aqui a mudança de direção de Davi, é onde ele começa a restituição. Aí ele fala: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciarei o teu louvor.
Não te deleitas em sacrifícios e nem em holocaustos, senão os traria. Os sacrifícios que agradam o Senhor são o quê? Um espírito quebrantado, um espírito arrependido. Um coração quebrantado e arrependido, o Senhor não despreza. Lucas, pode colocar a música. Eu vou encerrar por aqui. E eu podia fazer um apelo para mexer com o seu emocional. Mas eu não vou. Porque o culto é racional. Você precisa entender essa palavra aqui. Não sentir. Enquanto a gente vai louvar essa música, tem o seu tempo com Deus. Sabe? Entrega para Ele, mostra para Ele o seu coração, confessa quem você é. Mostra o que está lá dentro. E que o Senhor realmente nos liberte de nós mesmos. Porque o mal está dentro da gente, não é fora. Está na gente. Amém? Pode aumentar o volume, por favor? Não entendo o meu próprio agir. Deus, vamos do Filho Jesus, Pai. Nesse momento, Senhor, toca cada um de nós aqui, Senhor. Nós queremos, Senhor, largar tudo, Senhor, largar quem somos, largar o nosso pecado, ó Deus. Traga a memória, Senhor, tudo que precisamos, Senhor. Tudo que precisamos, Senhor. Jesus, nos arrepender, Senhor, traga a nossa memória. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Em meu de tocar meu espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu mereço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero acabo cometendo. Precisamos da tua presença, precisamos de teu Espírito Santo. Senhor, mandaste seu Filho Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados. Mas nós precisamos nos arrepender, confessar, Senhor, e largar. Senhor, traga a nossa memória agora, Pai. Todos os pecados que não foram confessados, Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer, Senhor, como o Senhor faz comigo, Senhor, me lembra de pecados da minha infância.
Nós queremos nos arrepender de quem nós somos, Pai. Tem misericórdia de nós, porque nós somos teus filhos. Nos ensina, Senhor, a ter temor da tua palavra, temor da tua presença, Senhor, que acima de tudo nós não podemos ficar apavorados de perder a tua presença, Senhor, de nos afastar de ti, Senhor. Trabalhe em nossas vidas, Senhor. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós precisamos ser libertos de tudo o tempo inteiro. Queremos, Senhor, ser santos como o Senhor é. Traga a memória, Senhor, tudo que precisa ser resolvido, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Possamos, Senhor, fluir na tua presença, Senhor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, possa, Senhor, nos alcançar nesta manhã, Senhor. Que depois de confessão, nos arrependemos, Senhor. Nós sentimos paz. Nós louvamos a Ti e agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Que o Senhor fala conosco, o Senhor envia pessoas para falar conosco. É muito bom poder ter o próprio Deus habitando dentro de nós, Senhor. Que nós precisamos valorizar isso. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu agradeço, Senhor, por essa palavra, Senhor. Eu sei, Senhor, que é uma palavra, Senhor, difícil, Senhor. Eu sei que nós não saímos muito felizes daqui com essa palavra. Mas nós sabemos que é a sua palavra, não é minha. Nós agradecemos pela tua palavra. Que é seguindo a sua palavra, Senhor, que nós possamos seguir nesta vida tão dura, tão difícil, Deus. Nós precisamos só da tua presença, Senhor. Essa semana possamos ter uma semana extraordinária. Livre, Senhor, de toda a teia que nós tecemos, Senhor. Nós possamos colocar em ordem, Senhor, a nossa casa. Nós possamos arrepender até de pequenas coisas, somos tão difíceis, Senhor, no nosso relacionamento, Senhor, de marido e mulher, de filho, de amigo. É tão difícil quando alguém vem nos repreender, Senhor. A nossa primeira reação é nos defender, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, ser como Davi, levanta as mãos e fala assim: eu pequei, eu errei. Sem ficar olhando o erro do outro, Pai. Porque o que importa é o nosso relacionamento contigo. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Não importa se o outro também errou, Deus. Nós damos contas da nossa vida, não é do outro. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor possa estar abençoando essa semana. Nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus.